capítulo 15 da carta aos Romanos. Eu vou começar do final para o começo, certo? Quero convidá-los a lermos os versículos 20 e 21. Romanos, capítulo 15, versículos 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Tem sido este texto que fundamenta a teologia de missões do Instituto Bíblico do Norte na atualidade. A ideia de pregar o evangelho para que aqueles que nunca ouviram de Cristo agora ouçam. Aqueles que dele nunca tinham ouvido falar, agora tenham a oportunidade de conhecê-lo. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. E o versículo 21 explica por que o apóstolo Paulo tinha esta preocupação de semear o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Entre os gentios, entre os outros povos, entre todas as nações da terra, para que todos os povos possam glorificar a Deus. Para nós entendermos esta afirmação do apóstolo Paulo, é absolutamente necessário conhecer todo o contexto. Conhecer o contexto imediato, se nós olharmos a sugestão da editora que publicou a nossa Bíblia, nós veremos que estes versículos 20 e 21 encerram a perícope que começa no versículo 14, onde o apóstolo Paulo, quase que no último capítulo desta epístola, vem dar algumas explicações para aqueles irmãos acerca do seu ministério, começando aí no versículo 14. Mas também é necessário que a gente conheça o contexto anterior de toda esta carta, desde o começo do capítulo 15. Nós lemos juntos os versículos 20 e 21, mas eu gostaria de ler agora e obter a atenção dos irmãos a partir do versículo 1 deste capítulo 15. Diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Me permitam fazer uma pausa para dizer a vocês, este versículo é muitíssimo importante na compreensão do capítulo 15 da carta aos Romanos. Repito o versículo 6. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isto eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer,
para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. É óbvio que o apóstolo Paulo escreve tudo isso numa linha reta, e ele escreve isso num mesmo contexto de uma carta para uma igreja amada que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Vocês conhecem, já estudaram aqui a carta aos Romanos, é a minha predileta. Toda igreja que eu pastoreio, eu estudo versículo por versículo a carta aos Romanos. A carta que Paulo escreve a esta igreja, ele o faz com uma dupla motivação, para expressar àqueles irmãos o desejo que Paulo possuía de visitá-los. Queria vê-los, ele diz isso no capítulo 16. Eu pretendo vê-los, eu quero muito vê-los. Paulo conhecia muitos membros da igreja de Roma, porém a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Em suas viagens missionárias ele não passa por Roma, só está em Roma quando já depois de preso. Mas como é que surgiu então a igreja de Roma? Em grande parte fruto do ministério de Paulo. Suas andanças, sua pregação do Evangelho, muitas pessoas convertidas e migravam para a capital do império. Entre eles muitos judeus. A igreja de Roma, ao que tudo indica, foi uma igreja que surgiu de cristãos judeus que viviam em Roma. E ali formou-se um núcleo e eles se reuniam para adorar ao Senhor. Mas um imperador romano baixa um decreto expulsando todo judeu de Roma por algum tempo. E aquela igreja que antes era essencialmente judaica em território romano, agora ficou apenas com os crentes gentios que também tinham recebido a Jesus. Passa-se algum tempo, aquele imperador cai e o seu sucessor revoga o decreto que bania os judeus de Roma. E muitos judeus retornaram para Roma, inclusive judeus cristãos, que voltam à igreja, mas a igreja que eles encontram agora não era mais a mesma igreja que eles haviam deixado quando foram degredados. Era uma igreja com hábitos gentios, fundada por judeus, mas que agora, com alguns anos de presença de cristãos gentios, eles mudam hábitos, algumas práticas, eu não sei exatamente quais, mas os judeus retornam e agora eles começam a enfrentar um conflito entre judeus e gentios, agregados na mesma igreja. O apóstolo Paulo certamente tem conhecimento disto, de dúvidas teológicas, de questionamentos que muitos faziam na igreja de Roma. Então o apóstolo escreve esta rica, esta preciosa, esta maravilhosa carta, onde ele vai excluir diversas dúvidas, como, por exemplo, a de um privilégio que os judeus, ainda mesmo cristãos, entendiam que possuíam,
que o evangelho era essencialmente para eles e podia atingir a outros. E o apóstolo escreve esta carta, e você pode dar uma olhada nos primeiros versículos da carta, capítulo 1, pelo menos os 4 primeiros versículos. Paulo já diz quem é e qual é a conotação desta carta. Ele diz que esta carta é acerca do Filho de Deus, é acerca do Evangelho de Cristo. Olha aí, Romanos capítulo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E logo o apóstolo Paulo começa neste versículo inicial a dizer para os cristãos judeus que estavam ali que o evangelho é conforme aquele que foi prometido por Deus por intermédio dos profetas e que estavam nas Sagradas Escrituras, que eram bem conhecidas dos judeus. Versículo 3: com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, para a ressurreição dos mortos, a saber, a Jesus Cristo nosso Senhor. E Paulo então começa a desenvolver esta doutrina acerca de Cristo, e todos nós sabemos que o texto-chave da carta aos Romanos está no capítulo 1, os versículos 16 e 17, não sabemos? Inclusive texto que foi muito impactante na vida do reformador Martim Lutero, quando o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E faz questão de dizer assim, para os membros da igreja de Roma, compostos de judeus e também de gentios. Então o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego ou do gentio. E vai transcorrendo toda a carta. Capítulo 3, extraordinário, quando Paulo deixa bem claro: não há um justo, nenhum sequer. Os judeus certamente estavam se entreolhando durante a leitura da carta, e talvez alguns ainda estivessem se perguntando: ele está se referindo a nós? E Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 23 do capítulo 3. Todos. Se todos estão no mesmo nível, parem com essa ideia de uma cultura superior à outra. Parem com a ideia de que vocês são o centro da humanidade. O etnocentrismo de Israel era fortíssimo. E o apóstolo Paulo diz: todos pecaram. Eu gosto de perguntar assim: se todos pecaram, quem não pecou? Ninguém, porque todos, não exclui, todos pecaram. Os judeus também, sim. Os gentios também pecaram. Portanto, todos estão destituídos. Se todos estão na mesma situação, então o apóstolo Paulo agora quer deixar patente que a redenção é pela mesma forma, é do mesmo modo, é pela mesma maneira, tanto para judeus quanto para gentios, porque todos estão nivelados no pecado e todos estão destituídos da glória de Cristo, então todos carecem da glória de Cristo. Ele vai para o capítulo 6 e o versículo 23, que também é bem conhecido, diz que o salário do pecado, já que todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Mas ele não termina o versículo aí e diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, para gregos e judeus, a salvação só é uma: é Cristo Jesus. Ele vai com toda a carta falando de coisas muito preciosas, inclusive sobre a queda de Israel, para que o evangelho chegasse aos gentios, mas que um remanescente seria restaurado, etc. E agora ele chega no último capítulo doutrinário da carta, porque o capítulo 16 é composto de saudações finais, recomendações pessoais para irmãos que estavam na igreja de Roma. E neste último capítulo o apóstolo Paulo dá uma coisa que, quando caiu a ficha na minha vida, isso mudou muita coisa na minha visão, e eu sou
partidário de uma frase dessas enlatadas, mas que eu acho que tem muito sentido, que diz assim: ninguém vai além da visão que tem. Já ouviram essa frase? Eu gosto demais dela. Ninguém vai além da visão que tem. E eu passei a compreender o alvo de missões. Isso é só a introdução, viu? Por isso que a gente ainda não saiu aqui do primeiro slide. Então, passei a entender a importância da missão que Deus nos encarregou a partir deste texto. Missões é a prioridade da igreja, é a prioridade última. Última não em último lugar, no sentido de demérito, mas é a prioridade definitiva da igreja. O John Piper que faz esse questionamento. Se por prioridade nós queremos dizer o alvo último da igreja, a resposta é não. Missões não é a prioridade última da igreja. Não é, pastor, mas o senhor não quer falar de missões? Então, normalmente, pregadores que falam de missões colocam missões acima de tudo como a prioridade última da igreja. E nós entendemos que não. Que a resposta de fato é não. Pode ir clicando mais um pouquinho, porque a obra missionária não é o alvo último da igreja. Obviamente o alvo último da igreja é o culto a Deus, a adoração a Deus. Nós existimos para glorificar a Deus, é para cultuar a Deus. Pode passar. O desafio missionário existe e persiste simplesmente porque o culto pleno a Deus ainda não existe. Explico esta frase do John Piper. Sabe por que é que nós precisamos fazer missões? Simplesmente porque todos os povos da terra ainda não glorificam a Deus. Porque no dia que isto acontecer, a obra missionária vai cessar. Norval vai estar desempregado de missões e vai fazer o que todos nós vamos, apenas glorificar a Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus. O culto à glória de Deus é o alvo último da igreja e não a obra missionária, porque Deus é o último e não o ser humano. A obra missionária visa alcançar os homens, para que os homens se voltem para Deus, para glorificar a Deus. Portanto, Deus é o nosso alvo último e não o homem. Portanto, a obra missionária não é o alvo último da igreja. O Piper diz assim: quando esta era terminar e representantes de toda raça, tribo e nação se dobrarem diante do Cordeiro de Deus, a obra missionária não mais existirá na igreja, mas existirá o louvor e a adoração. Permanecerá na igreja o culto. Permanecerá o culto, a adoração a Deus, mas a obra missionária vai cessar. Todos nós conhecemos, e eu sei que esta é uma igreja bem doutrinada, todos nós conhecemos os nossos símbolos de fé. E se não conhece todo o catecismo, mas pelo menos a primeira pergunta do catecismo, todo bom presbiteriano sabe de cor a pergunta e a resposta. Não está aqui? Qual é então o fim principal do ser humano? Primeira pergunta lá dos nossos catecismos, tanto do breve quanto do maior, não é? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Me parece que uma versão inglesa, ele traduz dessa forma. É por isso que John Piper deu ao livro que eu me referi e indiquei aos irmãos, o título de Alegrem-se os povos. A ideia é, como assim? Como é? Ele quer o quê? Ele criou um circo para que os povos se alegrem? Obviamente não. Ele está falando de uma alegria que é gozo profundo, é deleite em Deus. O fim principal de Deus ter criado o homem é para que o homem se deleite em Deus, goze com muito regozijo, alegre-se no seu Criador. E as missões existem para levar os povos a glorificarem a Deus, a regozijarem-se em Deus.
Pode dar mais um cliquezinho aí. E agora eu faço uma pergunta aqui. Qual é a importância da obra missionária na igreja? E qual é a sua devida relação ao fim principal de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Eu quero ver se os irmãos pegaram o fio da meada de tudo que eu estou falando. Eu fiz aquela introdução falando sobre a carta aos Romanos, sobre o que o apóstolo Paulo estava dizendo no versículo 20, que ele se esforçava de toda maneira por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, e a motivação dele está no versículo 21, ele diz, porque há uma profecia das escrituras que diz que hão de vê-lo aqueles que nunca ouviram falar dele. Povos que ainda não conhecem a Cristo devem ser alcançados. Aí Paulo diz, meu ministério é esse. Eu não falarei a vocês, ele diz nos versículos anteriores, sobre coisa alguma, exceto aquelas que Cristo tem feito por meu intermédio, para levar os gentios a glorificar a Deus. Então Paulo tinha uma visão bem nítida, bem clara, e ele andava conforme a sua visão. Pregava o evangelho para que todos os povos sejam chamados para glorificar a Deus. Portanto, a glória de Deus é o alvo da igreja, é o fundamento da igreja. E a obra missionária é o meio para que a igreja, proclamando a Cristo, leve pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, também a glorificarem a Deus. Portanto, o alvo último da igreja é a glória de Deus. E o alvo penúltimo da igreja é a obra missionária. É a proclamação do evangelho. A obra missionária é, portanto, o alvo penúltimo da igreja. E agora eu quero colocar para os irmãos, tomando do John Piper, 3 tópicos para entendermos esta relação entre o alvo último e o alvo penúltimo da igreja, entre a glória de Deus e a obra missionária da igreja de Cristo Jesus. E o primeiro tópico é: a glorificação de Deus é a razão da obra de missões. Qual é a razão para fazer missões? Por que eu faço missões? Porque Deus nos criou para glorificá-lo. Todos os povos da terra precisam glorificar ao seu Criador. Então, nós fazemos missões para a glória de Deus. A glorificação de Deus é a razão de missões. Olha aí os versículos 8 e 9. Eu quero pegar mais uma vez o contexto imediato, os versículos 6, 7, para depois você entender 8 e 9. Repito aquele versículo que eu já havia antes ressaltado, o 6, para que concordemente e a uma voz, o quê? Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar uma sugestão. Depois em casa, agora nós não vamos ter tempo, leia de novo o capítulo e conte quantas vezes o apóstolo Paulo usa a palavra glorificar. É o centro aqui do que ele está querendo dizer no capítulo 15. Então ele diz, de novo, versículo 6, para que concordemente, tem tudo a ver com o contexto. Lembram, a igreja de Roma era composta de quê? Judeus e gentios, que estavam tendo alguma dificuldade de convivência. E agora o apóstolo Paulo usa a palavra concordemente, ou seja, para que vocês tenham o mesmo alvo, para que vocês tenham a mesma razão, para que concordemente todos, judeus e gentios, glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Primeiro Paulo está dizendo aos irmãos, parem com isso, parem com essa lenga-lenga, parem com as discordâncias, parem com as brigas, parem com as dissidências dentro da igreja, para que concordemente todos glorifiquem a Deus. E ele cita o exemplo de Cristo. Cristo não procurou agradar-se a si mesmo. Mas do que Paulo está querendo falar? Que nós devemos abrir mão de tudo para que o outro se sinta bem. Inclusive vamos abrir mão de postulados que são fundamentais, de nossa doutrina, de nossa convicção no Senhor para agradar aos outros? É óbvio que não foi isso que Cristo fez. Mas o apóstolo Paulo agora vai inserir um ensino que foi, meus irmãos, um nocaute para os judeus.
por causa daquele etnocentrismo que eu havia mencionado. O apóstolo Paulo agora vai dizer algo que está na lei dos judeus, que está no Antigo Testamento. A partir daí o apóstolo Paulo vai fazer uma série de citações de Deuteronômio, de segundo livro de Samuel, o Cântico de Davi. Vai fazer uma referência a vários salmos de Davi, ao profeta Isaías, buscando textos do Antigo Testamento para mostrar que desde sempre o propósito, o plano de Deus era que todos os povos o glorificassem e não apenas o povo judeu. 8 e 9 agora. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Aí os judeus, ouvindo isso, essa leitura, eles dizem, agora chegou onde nós queríamos. Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Quem praticava a circuncisão? Judeus. Eles dizem, Jesus, nosso. Judeus cristãos, né? Jesus, nosso. Mas olha o que é que o apóstolo Paulo vai, com essa sabedoria dada por Deus, vai dizer. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Muito bem. Quais são estas promessas que o apóstolo Paulo está se referindo? Fundamentalmente, as feitas a Abraão, o patriarca de Israel. Quais foram as promessas que Deus fez a Abraão? Vamos relembrar Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação em si mesmada. Foi? E eu farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção para quem? Para todas as famílias de Israel. Não foi isso não? Eu estou equivocado? O que é que Deus diz a Abraão, irmãos? Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. Para todos os povos da terra. E não exclusivamente para Israel. Para a própria descendência física, sanguínea de Abraão. Mas para todos. E depois Paulo vai dizer isso para os filhos de Abraão na fé. Porque Abraão é o pai da fé. E todo aquele que crê em Cristo é também filho do pai Abraão. Então olhem o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Em essência, ele está dizendo que Deus prometeu abençoar o seu povo e através dele abençoar a todas as etnias do mundo. Vamos ler esse texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 8 e 9. Olha o que é que o apóstolo Paulo está dizendo noutra carta aos Gálatas, com um detalhamento maior, aquilo que ele está dizendo em Romanos capítulo 15, as promessas feitas a Abraão. Aqui neste texto de Gálatas 3, versículos 8 e 9, ele deixa bem claro. Versículo 13, 14 também. Para que a bênção de Abraão chegasse também a quem? Aos gentios. Bom, isso Paulo está falando aos Gálatas. Que a bênção de Abraão não ficasse restrita a uma etnia dos judeus. Mas que chegasse também aos gentios. E fechando, eu sei que você pode estudar o capítulo todo, o 3 de Gálatas, que ele é muito precioso. Fechando com o versículo 29. Isso, aquilo que eu já havia mencionado. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Agora, de que maneira essas promessas que Deus fez a Abraão se cumprem? Elas se cumprem através de Jesus Cristo. Aquelas promessas que Deus fez a Abraão se cumprem através de Jesus Cristo. A tradição profética aguardava a vinda de um redentor, de um descendente de Davi, que cumpriria as promessas de Deus ao povo judeu. Isso é bem claro, quando Paulo vai mais na frente no versículo 12 dizer, também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. Você sabe onde é que está isso aí? No profeta Isaías? No capítulo 11, 10, Isaías
já falava, veja, profeta, Antigo Testamento, lido e decorado pelos judeus que rejeitavam a entrada dos gentios. Mas desde o Antigo Testamento, é isso que o apóstolo Paulo vai buscar, para dizer que o plano de Deus, quando prometeu a Abraão, era que em Cristo as promessas se cumprissem para alcançar os gentios. Olha de novo, versículo 12, a parte final. Paulo diz, haverá a raiz de Jessé, citando Isaías, aquele que se levanta para governar, quem? Os gentios. Eu costumo até dizer assim, vocês lembram quando Jesus foi crucificado, o que foi que o governador romano mandou colocar escrito em cima na cruz? Que até hoje é uma figura católico-romana, quando tem o crucifixo, tem uma plaquetinha no topo da cruz, com 4 letrinhas, não é? INRI. O que é que ela é a abreviação de uma frase que foi mandada colocar na cruz de Cristo? Era o quê? Jesus Cristo, rei dos judeus. Errou feio. Jesus não é o rei dos judeus. Jesus é o rei das nações. Jesus é maior que o rei dos judeus. Ele é destinado a reinar sobre todos os povos. Está escrito desde o Antigo Testamento. Os judeus eram tão ensimesmados que não enxergavam isto. Entendiam que eles eram especiais, tão especiais a ponto de todas as promessas de Deus serem voltadas para eles. Mas o que Paulo aqui está dizendo aos irmãos judeus e gentios de Roma é que desde sempre, desde o princípio, Deus queria ser glorificado por todos os povos da terra. E que mesmo quando o homem pecou e se extraviou e perdeu completamente esta possibilidade de glorificar a Deus, Deus chamou um homem de nome Abraão e prometeu a ele que formaria o seu povo, o povo de Deus. E disse a Abraão, eu vou te engrandecer o nome, eu te darei uma descendência numerosa, tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia na praia do mar. E tu serás uma bênção para todos os povos da terra. E de um descendente, Deus mandaria aquele que viria para resgatar todos os povos, Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, é desta maneira que Deus cumpriu as suas promessas. Agora, quem são os beneficiários destas promessas? Só para ficar bem didático. Quais promessas? As feitas a Abraão. Como estas promessas se cumprem? Na pessoa de Jesus. Quem são os beneficiários dessa promessa? Primeiro os judeus, mas também todos os outros povos. É o que Paulo diz em Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. De quem? Só do judeu? Obviamente não. Primeiro do judeu, mas também do grego, representando todos. A cultura grega permeava o mundo daquela época. Agora é mais significativo para nós entendermos este versículo 9. Quando Paulo diz no versículo 8 que Jesus foi constituído ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Agora o 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Este Paulo, eu sou fã de Paulo, eu admiro extraordinariamente a forma como o apóstolo Paulo argumenta. Ele querendo resolver um problema de discórdia entre judeus e gentios, ele diz, Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Os judeus dizem, está vendo? Nosso povo. Ele diz, para que as promessas feitas aos pais, a Abraão, se cumprissem. Quais promessas? Aí ele vem no 9 e diz, bufetada. E para que os gentios glorifiquem a Deus. Aí os gentios se alegraram. E os judeus não tinham pensado nisso. Provavelmente eles não tinham pensado nisso. Os judeus, cristãos. Então Paulo diz, para que os gentios glorifiquem a Deus. Mas para que não houvesse dúvida, Paulo diz, como está escrito. Os judeus eram apegados às escrituras do Antigo Testamento. Ótimo que eram, ótimo. Porque agora o apóstolo Paulo pode comprovar pelas escrituras
do que o que ele estava falando vinha da parte de Deus. Como está escrito: por isto eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Por isso eu te glorificarei entre os gentios. Deus sempre quis ser glorificado entre os gentios, só Israel que não enxergava. Ontem lá na conferência missionária, na igreja de Belém, o pastor Valdeci Santos pregou no livro de Jonas, expôs primeiro capítulo de Jonas falando exatamente sobre isso. Deus chama Jonas e manda ir a um povo gentil, vai a Nínive e anuncia. E Deus faz um jogo de palavras, usado ali no livro de Jonas, e Deus diz: dispõe-te e vai a Nínive. E o texto na sequência diz: e Jonas se dispôs para fugir do Senhor e foi para Tarsis. Por quê? Porque o etnocentrismo estava presente na cabeça e no coração de Jonas. E ele não queria que o Deus misericordioso, que o Deus gracioso ouvisse e perdoasse aquele povo gentil. Agora o apóstolo Paulo diz isso: está escrito. E se você olha aí na sua nota de rodapé, aí você vai encontrar. Onde é que está escrito isso? No Cântico de Davi, em 2º livro de Samuel, capítulo 22, no versículo 50, e é transcrito no Salmo 18, versículo 49. Então Davi busca as escrituras para dizer que Deus cumpre a sua promessa. Portanto, meus irmãos, a glorificação de Deus é a razão da obra missionária. Por que fazemos missões? Para que todos os povos glorifiquem a Deus. Segundo tópico, a glorificação de Deus é não só a razão, mas é também o combustível. Nós sabemos muito bem a função do combustível, né? Andamos de carro e o carro não anda sem combustível. Tem todo aquele sistema, e eu nem entendo e nem quero dar nenhuma aula de mecânica, de combustão. Tem todo um sistema que o combustível é injetado no carro, ele dá uma combustão lá, movimenta os pistão do carro e dá força para o carro girar, se movimentar, etc. Faltou combustível, o que é que o carro faz? Estanca. Portanto, o que é que deve ser o combustível da obra missionária? A glória de Deus. Eu só faço missões para a glória de Deus. Eu não faço missões para levar o nome da igreja. Eu não faço missões para trazer adeptos para a minha religião, como às vezes as pessoas entendem. Normalmente, em algum ambiente que eu convivo e encontro com pessoas, às vezes, principalmente na cultura brasileira, o católico romano, e a pessoa começa a dialogar e puxa para o lado religioso. Não, mas eu não entendo vocês, crentes, porque eu já tenho religião. As pessoas entendem as coisas muito assim para o lado religioso. Basta ter uma religião. Basta ter uma religião. E eu imediatamente fujo dessa raia. Eu fujo dessa discussão religiosa e tento inserir esta ideia. Não se trata de religião. O que é preciso que o ser humano entenda é quem ele é, de onde ele veio, quem o criou. Aí eu pergunto: você crê que Deus criou todas as coisas, ou você crê no evolucionismo? Naquela história de que este universo surgiu de um Big Bang, de uma explosão cósmica, nuclear, que deu origem. Embora não seja o nosso tema, mas alguém já disse assim, eu gosto de vez em quando de citar isso, alguém disse que a probabilidade deste mundo tão organizado e tão complexo ter surgido de uma explosão cósmica é a mesma de você colocar uma banana de dinamite debaixo de uma barra de ferro, explodir e dali surgir um relógio arrumadinho e todo sincronizado, fazendo tic-tac, 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 a cada volta completa daquele ponteiro mais magrelinho, o outro ponteiro mais comprido e um pouquinho mais grosso, dá uma mexidinha. A cada volta completa deste ponteiro maior,
o ponteiro menor das horas dá uma mudadinha. Tão sincrônico seria possível surgir. Ora, explosão destrói, não constrói. Deus criou, pergunto à pessoa, mas criou para quê? E aí tento evangelizar a pessoa, passando para ele a ideia de que nós existimos para a glória de Deus. E que só há uma possibilidade, já que o homem se estragou. E se a pessoa retruca, é fácil, hoje é fácil até fora da Bíblia de mostrar que o homem é pecador. Basta mostrar o mundo ao nosso redor. Basta dizer assim, dá um giro aí de 360 graus, gira em torno de si mesmo que você vai encontrar violência, você vai encontrar traição, você vai encontrar ódio, você vai encontrar desamor. Que isso só prova uma coisa, o ser humano de fato é decaído. Manda ler ou assistir o noticiário da política brasileira que você vai entender e vai ter que engolir que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora é hora de dizer, e agora? Como é que o homem pode voltar a glorificar o seu Criador? Só há uma maneira. Só há uma maneira, uma única. Não é pela religião. Não é pela igreja presbiteriana, não é pela igreja católica, não é desta ou daquela outra maneira, todas elas criadas pelo homem, mas é unicamente através do Filho de Deus. Aí normalmente eu vou para 1 Coríntios, quando tenho ocasião para isso. Eu não estou dizendo que eu faço isso com muita frequência, porque nem sempre as pessoas nos dão a chance para isso. Mas invariavelmente eu vou para 1 Coríntios capítulo 15. Lembram o que é que tem em 1 Coríntios capítulo 15? É aquele capítulo enorme que o apóstolo Paulo fala sobre ressurreição. A gente às vezes só enxerga que Paulo está falando de ressurreição. Paulo está falando de nova criação. Paulo está dizendo que Cristo ressuscitou, e porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se não ressuscitamos, a nossa vida é inútil, nós somos os mais infelizes dos homens. Não é isso que Paulo diz? Mas quando você chega lá por volta do versículo 50 de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque quando o primeiro Adão veio aqui, ele usa outra linguagem, mas ele está dizendo assim, todos os descendentes do primeiro Adão são como ele, mas o segundo Adão é uma referência a Cristo, este é do céu, e tais como ele, também são celestiais os seus descendentes, nós somos os descendentes de Cristo. Na verdade o que Deus está fazendo ali é recriando o homem criado à imagem e semelhança de Deus, pecou, se degenerou, caiu e morreu. Mas Deus não desistiu do homem, não desistiu de que o homem o glorifique, então Deus mandou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nascer segunda vez, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que ele disse a Nicodemos, João 3, é necessário nascer de novo. É uma nova criação. Essa semana passada, o Timóteo Carriquer esteve lá no IBN, e ele nos falava assim, como é que você imagina a consumação de todas as coisas? Você observa que a Bíblia começa e termina falando da criação? Já parou para pensar nisso? Gênesis 1, Deus criando todas as coisas, inclusive o homem. Apocalipse capítulo 21, a partir dali, ele mostra a visão de João dizendo, e eu vi novo céu e nova terra. Ali, não é um outro céu e uma outra terra, embora use a palavra novo, mas é Deus restaurando todas as coisas no seu Filho Jesus Cristo. Continuando, meus irmãos. Aqui tem uma coisa muito importante nesta ideia de que a glória de Deus é o combustível para missões. John Piper chama a nossa atenção, e eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 10 em diante. Paulo começa a citar o Antigo Testamento e também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Fazendo uma citação lá de Deuteronômio 32.
Alegrai-vos, ó gentios. E continua. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos. E ele diz assim: não poderá clamar, alegrem-se e exultem as gentes, aquele que não afirmar no seu coração, eu me alegrarei no Senhor. Notem aqui uma coisa interessante. Você não poderá fazer um convite a todos os gentios, a todos os povos, para que eles venham para Deus, se você antes não disser, eu me alegrarei no Senhor. O que o apóstolo Paulo está querendo transmitir para aqueles irmãos é, primeiro, você se regozija no Senhor, e aí você terá toda a motivação, você será impulsionado a não ficar com essa alegria para si, mas para dizer, alegrem-se todos os povos no Senhor, porque quando os gentios ouvirem por não conhecer o Senhor, eles vão dizer, como é? Por quê? E você vai estar tão contagiado com a glória de Deus, você vai estar tão permeado e tão alegre em Deus, que você então terá motivação para convidar os outros. Já imaginou? Crente evangelizando assim: bom dia. Não sei se dá para ver minha cara, né? Eu gesticulo demais com o rosto. Bom dia. Olha, nós somos servos de Deus. Eu queria falar para você que você precisa receber Jesus. Jesus é a fonte da nossa alegria. E quem crê em Jesus será salvo e quem não crê será condenado. Convence alguém? É lógico, quem convence é o Espírito, pela palavra. Mas é óbvio que você estará passando um atestado para a pessoa. Nem você se empolga com essa mensagem, como é que você quer transmitir para mim? Ah, deixa disso. Já viu como é esse pessoal de marketing multinível? Nossa. No hotel que eu estou hospedado aqui, ontem à noite havia uma reunião destas aí. Enquanto eu e o pastor Valdeci saímos do apartamento e fomos para a recepção esperar o nosso transporte para ir para a primeira igreja, havia dois senhores sentados na sala de espera ali no sofá, e conversa vai, conversa vem. Um deles falou assim: olha, vocês são convidados, nós vamos ter uma reunião aqui agora para apresentar um produto que tem sido a solução de saúde para todo mundo. E era um pessoal evangélico. Este que falava disse assim: esse irmão que levantou aqui e saiu agora, esse irmão aí vivia no hospital, ele tinha problema de pressão alta, ele citou uma série de problemas de saúde que o irmão tinha, e depois deste produto, nunca mais ele tomou um remédio de médico, usou essa expressão, nunca mais ele tomou um remédio de médico. Eu já conhecia o produto que ele estava oferecendo. É um sistema de imantação de água, para tirar a acidez da água e colocar o pH da água no nível do corpo humano. E que é, bom, não estou querendo questionar não, mas é interessante como este sistema de venda que o pessoal adotou hoje, aquelas pessoas ficam numa empolgação tal que parece até uma lavagem cerebral. Eles têm um discurso absolutamente afiado, na ponta da língua, decorado, memorizado. Eles repetem. Há uns 3 anos lá em Garanhuns, um pastor de uma outra denominação, através de um irmão que frequentava a igreja de Heliópolis, que eu pastorei, resolveu me fazer uma visita. O irmão falou: pastor, eu quero levar uma pessoa lá para... Não me disse o que era. Eu recebi. Eles gastaram uns 40 minutos tentando me convencer a comprar um colchão magnético, que é a solução de última geração. Só faltou dizer que na base da NASA, lá no espaço, era o que estava solucionando, era aquilo que dava vida. Só faltou dizer isso, mas ele tinha um discurso tão afiado e quis me vender um colchão de 26 mil reais. Eu disse: não, dá para eu comprar um carro. Eu durmo mais barato. Mas eu só estou querendo, desculpem até a digressão, para
dizer assim, se a pessoa não crê no que ele propaga, como é que ele vai nos convencer? Como é que eu vou dizer para os gentios, alegrem-se todos os povos no Senhor, venham para Jesus, se nem eu me empolgo com a glória de Deus, se eu não estou extasiado e maravilhado com a glória de Deus, como eu posso convidar os povos para glorificar a Deus? Eu transcrevi literalmente a frase do Piper. Quando a chama do culto, e o culto que ele fala, não é o culto formal na igreja, é o culto da vida, é a glorificação de Deus. Quando a chama do culto queima com calor da verdadeira dignidade de Deus, a luz da obra missionária brilhará até os povos mais distantes da terra. Pode dar mais um cliquezinho? Aí tem uma frase do Andrew Murray, mais de 100 anos que ele escreveu isso, e ele diz assim: enquanto perguntamos a Deus sobre por que com tantos milhões de cristãos o verdadeiro exército de Deus que está combatendo os exércitos da escuridão é tão pequeno, a única resposta é falta de coragem e entusiasmo. O entusiasmo pelo reino de Deus está faltando. Isto é porque há tão pouco entusiasmo pelo rei. Eu tenho aprendido nos últimos anos, depois que fui para o IBN, eu estou há 7 anos na direção do IBN, e o IBN tem um curso chamado CPO. Este curso é presencial somente no mês de julho. O aluno vai, passa 30 dias lá, tendo aulas intensivas, manhã, tarde e noite. É óbvio, tem alguma folga, mas tem manhã, tarde e noite, aulas intensivas. Depois ele traz as tarefas para casa. Ok. Nem quero propagar tanto o curso, mas um dos coordenadores do CPO é um pastor admirável. É um servo de Deus que contagia. Ele é pastor lá no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Cedral. Ele planta a igreja presbiteriana nesta cidade. E ele vem todos os anos e passa o mês de julho inteiro conosco. Na verdade, ele chega 3 dias antes, vai embora 2 dias depois do CPO, para colocar tudo em ordem. Pastor Luiz Ricardo, como eu tenho aprendido sobre amor ao Senhor com o pastor Luiz Ricardo. Basta sentar de junto dele. É imantado, parece que passa assim uma energiazinha. Ele só se refere a Deus de forma, o que todos nós devemos fazer, absolutamente respeitosa. Mas mais do que isso, ele só se refere a Deus exaltando ao Senhor. Quando ele fala de Jesus, ele fala assim, o nome que é o nome mais lindo, mais precioso, gracioso, de Jesus Cristo. Quando ele ora, e não é falsa piedade não, mas ele encarnou a ideia de que com minhas palavras eu tenho que expressar tudo que sinto na minha alma pelo Senhor Jesus. Então ele faz declarações de amor a Jesus o tempo inteiro de uma forma que é contagiante. Ele vai no posto de gasolina, o bombeiro acaba sendo contagiado. Ele vai no supermercado, a mesma coisa. É interessante, ele conhece mais gente em Garanhuns do que eu. Ele só vai lá 1 mês por ano. Mas ele conhece a dona de uma lavanderia, onde ele leva as roupas todos os anos, e ele evangeliza essa mulher com a vida, contagiando. O que eu quero colocar é isso. O entusiasmo pela glória de Deus é o combustível para a obra missionária. O último ponto, a glorificação de Deus, além de ser a razão da obra missionária, além de ser o combustível da obra missionária, é o alvo da obra missionária, das missões. O culto a Deus é o alvo da obra missionária, simplesmente porque o nosso propósito é levar as nações a regozijarem-se em Deus e glorificá-lo acima de tudo. Portanto, os povos só se alegrarão no Senhor. Mas nesta mesma carta, o apóstolo Paulo diz: como crerão aquele em quem eles nunca ouviram, ou de quem nunca ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Portanto, o alvo da obra missionária
não é simplesmente alcançar povos. A gente tem que não só perder o etnocentrismo de Israel, mas o antropocentrismo que espalhou-se pelo mundo inteiro, que tudo é por causa do homem, e que está permeado nesta falsa pregação do evangelho, que se esparramou pelo mundo e aqui no Brasil de uma forma assustadora, de que Deus é um objeto a nosso serviço. Você declara e Deus obedece. Você determina e Deus faz. Como que Deus é um escravo das nossas vontades, dos nossos caprichos. Quando eu ouço essa pregação, irmãos, só me lembra de criação de filhos. Eu só tive um. Eu queria 3. Deus nos deu um e nós somos bem satisfeitos. 24 anos, recém-formado agora em direito. Um só foi suficiente. Quando era pequeno, quando era garotinho. Eu quero isso. Então papai tem que obedecer. É para isso que existem os pais, não é? Para obedecer aos filhos? É? Entenderam, não é? Isso cura toda birra, toda malcriação. Mas espera aí, eu estou falando é de pregação. Eu determino e eu fico esperneando e fazendo escândalo e Deus me obedece, porque diz, deixa eu obedecer logo antes que esse menino me cause estrago. Tem que ter muito cuidado, porque a mão de Deus, sem dúvida, não poupará o traseiro de todos aqueles que pensam que são maiores do que Deus. Isto é humanismo. O homem no centro de tudo. Tudo gira em torno do homem, inclusive Deus. Um Deus objeto. Este não é o Deus que nós servimos. O superintendente, cadê ele? Ele falou uma coisa aqui que eu gosto muito de falar. Aliás, ou foi o irmão que orou, o diácono que orou. O Senhor está absolutamente no controle de todas as coisas. Esta é a principal doutrina presbiteriana, a da soberania de Deus. Nós não cremos num deusinho fajuto por aí que satisfaz nossos caprichos ou nos obedece. Nós cremos num Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, a quem nós servimos com amor, mas nós servimos. Ele é Senhor de todas as coisas, nos céus, na terra e em todo lugar. Ele faz o seu querer. Todas as coisas são. Todas as coisas existem nele e para a glória dele. E todos os povos da terra para a glória de Deus. Portanto, então, o alvo da obra missionária é glorificar a Deus. A glorificação de Deus, portanto, deve ser o alvo da obra missionária. Dá mais um clique, meu irmão. O culto a Deus como alvo da obra missionária ajuda a entender a própria definição de obra missionária. Porque a obra missionária enfatiza a prioridade de alcançar os povos ou as etnias não alcançadas, para que todos os povos da terra glorifiquem a Deus. E aí eu gosto daqueles textos de Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 19, onde nas visões de João ele dizia, eu vi o Senhor, diversas formas ele diz, sentado num trono, e os 4 seres viventes, e os anciãos, e em alguns destes textos, inclusive naqueles que, deturpados por algumas seitas heréticas, o capítulo 7 de Apocalipse, né? 144 mil. Não olha o que segue no texto. Depois de, e eu vi 144, que eram jovens, sexo masculino. 144 eu aprendi desde criança com meu pai, que 144 é uma grosa. Sabe o que é uma grosa? Só os mais velhos sabem. 12 dúzias. 12 vezes 12. Portanto, 144 mil da visão de João eram 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Você é pertencente às 12 tribos de Israel? Certo. Então você está fora dos 144 mil. Você é mulher? Descartado. Está fora dos 144 mil. Você é casado como eu? Está fora dos 144 mil, porque lá diz que eram 144 mil rapazes que nunca se deitaram com mulher. Castos. Alguns ainda têm chance, né? Mas foi reduzindo muito aqui o coeficiente. Mas não observa o que vem depois, e João diz assim, e vi
uma grande multidão que ninguém podia enumerar, porque 144 mil dá para contar, eu só sei que são 144 mil porque foram contados, não é verdade? Mas João diz assim, e eu vi uma multidão que ninguém podia enumerar, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações, fazendo o quê? Glorificando a Deus. Portanto, a obra missionária visa levar gente de todos os povos da terra para glorificarem ao mesmo Deus que nós glorificamos. Não há outro Deus. Portanto, só Ele pode ser glorificado. E, portanto, todos os povos da terra precisam urgentemente. Se alguém tentou semear na sua cabeça, naquela conversa social, que não, deixa cada povo com sua religião, porque toda religião é boa, desde que o homem não faça o mal, e essa conversa piegas, todos os povos precisam de Cristo, inclusive o mundo muçulmano que hoje está se alastrando e é maioria no nosso planeta. Concluindo, meus irmãos, John Piper oferece algumas pistas para a ligação entre o culto como alvo da obra missionária e a razão específica da estratégia de povos não alcançados, de pregar o evangelho a todos os povos. John Piper diz: há mais beleza e poder de adoração na unidade do culto derivada da diversidade de povos. E ele cita o Salmo 96, os versículos 3 e 4 estão transcritos aí. Anunciai a sua glória entre as nações, as suas maravilhas entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. O que Piper está argumentando é que um dos motivos para nós fazermos missões é que o nosso Deus é tão grande, mas Ele é tão grande que nós limitarmos a adoração a Deus apenas a nós é muito pouco. Então, Ele é tão grande que todos os povos da terra devem glorificá-lo. Letra B. A fama, a grandeza e o valor de um objeto de beleza aumentam na proporção da diversidade daqueles que reconhecem tal beleza. Explico isso aqui. Vou tomar um exemplo minúsculo em comparação a Deus. Uma obra de arte. Uma carranca do Rio São Francisco. Vocês sabem o que é isso? Já viram? Aqui tem muitas águas e muitos barcos, mas não tem aquele... Na cultura dos ribeirinhos do São Francisco, as embarcações costumam ter uma estátua, uma escultura de madeira, com aquela cara, boca aberta, dentes escancarados, chamada de carranca. Bom, é considerado uma obra de arte entre os ribeirinhos. Não é apreciada por todo mundo. Eu mesmo não simpatizo, não acho graça, não acho bonito. Na verdade tem até significado místico, porque o pessoal entendia que era para espantar os maus espíritos das águas. Ok, mas é considerado como uma obra de arte. Então, deixe esta aqui no cantinho e vamos pensar. Uma obra de Pablo Picasso, uma tela de Picasso autêntica, exposta num museu. Aliás, não vou tirar aí o Picasso, mas vamos colocar aquela obra que no mundo inteiro é conhecida, a Mona Lisa. Está lá no Louvre, não é? Você pode até dizer que a figura da retratada não é o tipo de beleza que te agrada, mas a obra em si é admirada por gente de todo o planeta. É por isso, inclusive, que estimam o seu valor. É pela admiração por toda a gente. Não é uma coisa limitada que apenas alguém de uma única cultura, como eu citei a primeira, a carranca, apenas alguém daquele mundo ali diz: essa carranca mais bonita que aquela, essa... Puxa vida, que carranca! Admira. Um grupo reduzido. Mas quando você tem uma obra que gente de todo lugar admira, qual das duas tem maior valor? Obviamente,
É isso que Piper está dizendo, que a fama, a grandeza e o valor de um objeto de beleza aumentam na proporção da diversidade daqueles que reconhecem tal beleza. A ideia é, Deus é absolutamente belo e valoroso e não pode ser admirado e glorificado apenas por um povo, mas por todos os povos da terra. Letra C, a força e a sabedoria e o amor de um líder se magnificam na proporção da diversidade de povos que ele inspira para segui-lo. A ideia aqui retirada do texto de Paulo é que Jesus Cristo é o nosso rei, é o nosso líder. Quem é o líder maior? É o líder de uma comunidade, pastor João Eiró, da igreja da Cidade Nova, ou é um líder nacional? Estamos faltando líderes nacionais, né? Grandes nomes, e eu não vou de forma alguma citar como exemplo um famigerado ex-presidente, deixa para lá. Mas pense num líder mundial, que não seja Trump, né? Que causa polêmica. O que é que eu estou querendo dizer? Quem é fulano? Alguém vai questionar. Não conheço. Não sei quem é. Mas nós temos Jesus para anunciar. Ele é o maior. Eu tive uma experiência assim faz muitos anos. Na primeira igreja que eu pastoreei, criei um projeto social, uma escolinha para criança carente. Na época, existia ainda a LBA. Eu disse, olha, alguém me disse, você pode tentar fazer uma parceria com a LBA para receber ajuda para assistir essas crianças. Eu fui a Salvador, pastoreava na Bahia, fui a Salvador, cheguei, peguei o endereço e fui ao escritório da LBA, mas eu fui cedo, antes das 9, estava fechado. Aí vizinho da LBA tinha uma casa, onde estava escrito, Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Eu vi aqui em Belém ontem, passei em frente, indo da igreja para o hotel. Aliás, indo para a Orla, acho que foi. Parei e olhei, um moço veio lá de dentro, ao meu encontro. Bom dia, muito simpático, bom dia, pois não, vamos entrar. Eu disse, não, só estou aguardando abrir aqui o escritório da LBA, que era vizinho. Ele, não, faço questão, o senhor entra aqui, quer tomar uma água? Foi muito cortês, muito educado. E eu sentei. Eu já conhecia alguma coisa sobre esta seita oriental. E ele começou a me dizer assim, olha, aqui funciona como uma igreja, mas nós somos diferentes. Porque você pode ser de qualquer religião, não tem problema, e pode frequentar aqui. Porque nós entendemos que todas as religiões são boas. Eu continuei ouvindo, não me identifiquei como pastor de imediato. E ele continuou a falar, e ele chegou no ponto que é o que eu quero ilustrar aqui. Ele disse assim, porque nós entendemos que o mundo já teve grandes homens iluminados. Aí citou Buda, Confúcio, Maomé, e encerrou a lista com Jesus Cristo, no mesmo patamar de Buda, Maomé, Confúcio e outros. Aí ele disse, mas estes todos, embora iluminados, nasceram nas trevas. Ele usou essa expressão. Mas o iluminado dos iluminados é Meishu Sama. Já ouviram falar? Era um japonês chamado Mikichi Okada, que segundo eles recebeu uma iluminação divina e passou a se chamar de Meishu Sama, o Messias. Quem já ouviu falar? Eu sou mais o meu Jesus. Então, Piper está querendo dizer que Jesus nos estimula a ser seguido por todos os povos da terra. E por último, ao focalizar, letra D, todos os grupos humanos do mundo, Deus está subvertendo aquilo que nós já falamos, o orgulho etnocêntrico,
baseado em alguns atributos distintivos que cada povo gosta de destacar. O que Piper está querendo dizer é, a partir de Israel, quando o apóstolo Paulo disse, eu ressaltei bem, que ele diz que Jesus Cristo foi constituído ministro da circuncisão para cumprir as promessas feitas aos nossos pais. Os judeus tinham um orgulho etnocêntrico tão elevado que eles, mas Paulo diz, cuja finalidade, Jesus foi constituído ministro da circuncisão para cumprir as promessas. Quais promessas? De que a bênção de Deus chegaria a todos os povos da terra. Lançou por terra todo o orgulho de um povo acima dos outros. Não há um melhor que o outro. É interessante como nós costumamos até dentro do Brasil fazer pelo menos brincadeiras que não deixam de revelar o sentimento que a gente tem. Vocês aqui no Pará, sei não, lá em Pernambuco é melhor. Lá em Pernambuco, o pessoal fala comigo assim, o senhor é baiano, né? E tal. Eu digo, a melhor terra para se viver. E aí a gente fica nessas disputazinhas, né? Territoriais, de povos, achando que este povo... Ora, que povo mais que o brasileiro não deveria expressar qualquer tipo de orgulho etnocêntrico, porque nós somos o povo mais miscigenado do planeta. Talvez não exista outro lugar do planeta Terra onde nós sejamos tão misturados. Desde loiros até negros, passando por misturas, gente com aparência de índio, gente como eu, cuja pele é parda, mas o cabelo revela que eu tenho aí uma ascendência negra, sem dúvida alguma. Somos tão múltiplos, e isto glorifica a Deus, em que, sem qualquer discriminação ou ideia de superioridade de uns sobre os outros, todos os povos se curvam diante de Deus. Por favor, a conclusão. Irmãos, o que nós estamos querendo fechar hoje é, a obra missionária começa e termina com o culto prestado à glória de Deus. Começa porque somente o culto genuíno e profundo pode motivar adequadamente a igreja para assumir a sua vocação missionária. E termina porque o alvo último e o fim principal de toda a humanidade, qual é? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, quando afirmamos que a obra missionária é a prioridade penúltima da igreja, nós não estamos diminuindo a sua importância, nós estamos colocando-a no lugar adequado. Nós estamos valorizando a obra missionária, porque a sua finalidade é levar os povos todos a glorificar a Deus. Portanto, que o Senhor nos abençoe, nos dê sua graça, amplie a nossa visão, abra os nossos olhos, para entendermos que existimos para a sua glória, e que temos a missão de anunciar a Cristo, para que nele todos os povos da terra se alegrem e glorifiquem a Deus. Amém. Gostaria de orar? Nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te damos muitas graças, porque o Senhor, Deus grandioso, soberano, absolutamente soberano, acima dos céus e da terra, na tua infinita graça, escolheu fazer de nós humildes criaturas tuas, para a tua glória, criar-nos com esta finalidade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque mesmo caídos, pecadores, o Senhor não desistiu de cumprir o teu propósito, de ser glorificado por nós, e nos mandou o teu Filho Jesus, para dar a sua vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, se torne teu filho, e glorifique ao teu nome. E nós agora, ó Deus, te suplicamos que o Senhor abra os nossos olhos, amplie a nossa visão, para enxergar perto de nós ou longe de nós, onde ainda há povos que não te conhecem e por isso não têm possibilidade de glorificar o teu nome. Impulsiona a tua igreja, ó Deus,
fazendo-a enxergar a razão, o combustível e o alvo da obra missionária. Que glorifiquemos o teu nome no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso viver. É o que nós desejamos. Honrar o teu nome. Em Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém.